E hoje na live 5, preparação física e alimentação, vou agora chamar um cara que eu tenho tido a oportunidade de trocar um pouco com ele, bate-papo. É um cara que tem uma história dentro do fisiculturismo. E aí, E Rodrigo, esse beleza? cara aí, tá me ouvindo bem, Gastão? Tá, tudo ótimo, tranquilo, tô ouvindo bem. Esse cara aí, meu irmão, além de toda a história de sucesso que ele tem, se tem uma das características que eu tenho analisado, é a mente de sucesso, é a mente de pensar para frente, não ficar parado, sempre performar. E vocês vão agora entender um pouquinho do que eu tô falando, porque a primeira coisa que eu quero já jogar uma bomba aí para tu, Gastão, é para tu contar um pouquinho da tua história, né? Tá, Tô vendo diversas medalhas, tem, troféus tem aí uma medalha. atrás. Bora aí, vamos contar para essa galera. E galera, olha só, ao longo da live eu vou estar chamando pessoas para nos ajudarem, nos mostrarem que é possível, tá? E quando a gente entende que é possível chegar, a gente bate no peito e fala: meu irmão, esse cara conseguiu, eu vou conseguir também. É aquela historiazinha que eu falei na live, uma das lives passadas, sobre o problema impossível que o Einstein resolveu. Ele só resolveu porque ele achou que tinham resolvido e ele não queria ficar para trás, tá bom? Então é isso, quando a gente sabe que a pessoa chegou onde a gente quer chegar, a gente começa a se olhar e falar assim, ó, por que que eu não posso? Pelo contrário, eu posso, eu vou chegar, eu vou conseguir. Então, mano, conta um pouquinho da tua história aí, vamos partir para dentro aí dessa escalada, né, rumo ao Monte Everest. E daí da tua história a gente vai tirar várias, com certeza, analogias importantes. Tá contigo. Pra quem não me conhece, sou Gastão Zúñiga, atleta Men's Physique já faz um bom tempo. Participei de vários campeonatos, ganhei alguns bem importantes aí, como o Mister Olímpia Brasil, fiquei vice-campeão no Mister Olímpia Colômbia, ganhei o Arnold Model Search, Muscle Contest Internacional. E aí, com isso, eu, na verdade, bati, óbvio, né? Tô falando aqui só os que eu ganhei, mas já consegui pegar top 3, top 2, top 5, enfim. Isso aí foi uma jornada. Ao longo do tempo, eu tive que trabalhar muito a minha mente para conseguir chegar aí no topo, conseguir ser campeão diversas vezes. E não é nada fácil, mas quando você consegue as ferramentas certas, se torna fácil. A mesma coisa, você tirar um parafuso da parede sem uma ferramenta, fica muito difícil. Mas quando você está com a ferramenta em mãos, se torna muito fácil. Essa é uma analogia bem boa para comparar, porque depois que você cria gatilhos mentais e você cria motivação dentro da sua cabeça, né, do seu mindset, e você está assim, alimentando, né, com combustível aquele teu desejo, aquele seu objetivo, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil e quando você tiver algum Aham, empecilho, você vai dar um jeito de sobressair sobre aquilo e poder continuar no teu objetivo. O dia vira noite, a madrugada vira exatamente. dia, você estuda até madrugada, você deixa de visitar parentes, deixa de ir para aniversários para ir para festinha. Aniversário do teu melhor amigo, pô, ele vai entender se você explicar porque você quer estudar, porque você está de dieta, porque tudo isso. Mas isso tudo tem que estar na cabeça fixada da pessoa, o quê? O objetivo dela, onde ela está e onde ela quer chegar. Para isso tem que ter o quê? Uma trajetória. Concorda, né? Exatamente. Gastão, primeira pergunta dentro disso que tu falou, dessa introdução, é quanto tempo você levou até chegar ao teu primeiro título? Ou seja, quando tu decidiu, falou assim, pô, cara, eu vou cair para esse caminho, eu quero me tornar um campeão de fisiculturismo. E quando você começou essa jornada, você lembra que você ficou quanto tempo treinando assim, do Pô, zero até eu chegar vou te lá? falar. Eu comecei a competir, se não me engano, em 2013. Aí, em 2013, competi a primeira vez. Não, minto, 2015. 2015 a primeira vez. Aí, fiquei em quinto lugar. Aí, no final de 2015, fui mais uma. Aí, fui para terceiro. Aí, 2016, não competi. 2017, peguei primeiro. E depois, os outros que eu competi, eu fiquei ali top 2, top um, top 2, top um. Mas olha, interessante que você começou a competir em 2015, mas a tua preparação não começou na competição. Tu É, começou verdade. a Não, é. preparação bem antes. Não, sem. Por exemplo, a preparação, vamos supor, vai ser dezembro. A gente começa 3 meses antes, entendeu? São E três tu meses já tinha, tu já tinha uma vida de atleta, uma vida de performance que você entendeu que já poderia te levar ao mundo de competição, certo? Exato, exato. Já tinha Mas uma aí, certa tipo, base. uma base que te levou ao mundo de competição. Então, Isso. galera, só para a gente entender, tem muita gente que está nesse ponto agora. Ele quer assim, ele quer começar a malhar, tá bom?
cara quer, fazendo a analogia do concurso, tem muita gente que tá nos ouvindo e fala assim, pô, eu vou começar. Tu vai começar a malhar, tu vai começar a trabalhar uma rotina de preparação, de alimentação, para tu começar a criar musculatura. E aí, quando você tá com uma estrutura física legal, você começa a competir, que seria no mundo dos concursos, a fazer as provas, tá bom? É isso aí, é isso aí. Só, o cara, para se tornar campeão, chegou lá, ele passou pelo menos uns 2, 3 anos aí, porra, enchendo a carcaça, legal, pra ele se sentir, né? Tentativas e erros. E falar assim, ó, não, agora eu tô num ponto de começar a competição. Só que quando começa a competição, não necessariamente tu vai ganhar não, tá bom? Tem gente que começa a preparação para concurso e já acha que no primeiro concurso vai passar. Não, é difícil. Porra, é quase a mesma coisa do campeonato. Assim como tem que, por exemplo, fazendo analogia, eu tenho que conhecer meu corpo, conhecer qual o melhor treinamento para mim, melhor dieta para mim, melhor técnica de dieta para mim. Existem diversas técnicas. Qual o melhor tipo de aeróbico, por exemplo? Isso aí. Se eu fizer muita corrida, se eu correr todo dia, eu sinto um pouco de canelite. Prefiro fazer, às vezes, bicicleta, porque não tem impacto. Isso aí tudo é individual, né? Individualidade biológica. E aí você vai se conhecendo. Por exemplo, a pessoa que vai começar a estudar, ela não vai conseguir começar estudando 10 horas por dia. Ela tem que começar a criar um ritmo para depois acelerar e se acostumando. Se prefere estudar em curso, prefere estudar em casa, prefere estudar pelo computador, videoaula, leitura. Exatamente. Isso aí vai tudo, conforme o tempo, a pessoa vai adquirindo experiência e vai percebendo o que é melhor para ela. E na verdade, quando a gente começa, idealiza a visão, e você nesse percurso rumo ao pico, ao Monte Everest lá, você primeiro estabeleceu a visão, da onde você queria chegar. Isso. Estabelecendo essa visão, você começa a estruturar todo um projeto de vida, né? E por isso que eu faço muita analogia com preparação à gestão de projetos, porque é realmente uma gestão de projetos que a gente faz. A gente tem um cronograma, sim ou não? Que a gente tem que cumprir. A gente tem aqui... Sem meta não tem como, cara. Sem meta não tem como. É por isso que eu falo da importância das metas, né? Aquisições a serem feitas, concessões a serem feitas, isso tudo está tudo num projeto. A gente vai testar ferramentas, como você bem falou. Tem ferramenta que você viu que outra pessoa aplicou e deu certo, mas não necessariamente essa ferramenta vai dar certo para você. Verdade. Porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua lógica de trabalho, de raciocínio, de tempo e realidade de vida. Então, assim, todo mundo é capaz de chegar ao cume do monte, realizar um sonho, um projeto? Sim, todo mundo. Porém, a trajetória pode ser diferente, né? Pode ser diferente. São os caminhos da montanha que são diferentes. Talvez um trajeto que já foi percorrido por várias pessoas pode ser até mais fácil, porque já tem a trilha para lá. Mas devido ao meu momento de vida, ao meu suporte físico, mental, aquele caminho não seja o ideal, mas tem outra trilha. Tem outra trilha que pode ser feita por outra pessoa, ou até mesmo a trilha que você vai ser o primeiro a construir. E pessoas atrás de você vão chegar. Isso é natural. Tá bom? E aí, Rodrigo, esse lance da minha mentalidade, assim, de ser bem assim, objetivo, visualizar o meu objetivo, né, final. Quando eu tive aquela lesão no punho, né, que eu te falei, que eu fiquei 8 meses sem poder treinar, eu tinha que ter uma válvula de escape, né? E foi aí que eu comecei a estudar, assim, no meu máximo. Comecei a estudar em média de 10, 12 horas por dia. Mais aula de curso. Não conseguia nem malhar. Então, eu falei, aquela história. Vamos estudar. Vamos estudar. Tá parado que não dá, meu irmão. Tá parado não dá. Então, além de não poder, eu foquei tudo num objetivo que eu tinha, entendeu? Isso aí, pô, exatamente. Assim, fez uma alavancagem, assim, em nível de conhecimento absurdo para mim. E aí foi aquela parada. Tipo assim, eu tinha um objetivo, né? E, tá ouvindo? Tô ouvindo, tá bem, tá muito top. E aí o que aconteceu? Eu tinha um objetivo, por mais que eu sempre preocupei com o meu corpo, né, com a minha estética e tudo mais, por ser atleta e tudo mais, mas só que eu também tinha o objetivo de estudar. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, preciso traçar metas para conseguir chegar no objetivo final. O que eu vou fazer? Meta diária. Estudar, vamos supor, tal matéria, tal matéria e tal matéria. Meta semanal, terminar esse assunto, desse módulo. E meta mensal, terminar tudo isso aqui, né? Fazendo gradativamente. Se eu não terminasse a meta diária, eu não pulava para outra. Eu tinha que terminar aquela meta ali.
Não deixava acumular. Exatamente. Eu deixava uma ou outra ali, porque a vida é uma matéria mais difícil, precisava estudar um pouco mais a fundo. Pegar um livro, às vezes, né? Eu particularmente gosto de estudar por videoaula, pegar explicação dos professores, mas precisava, às vezes, pegar um livro. Então, o que acontece? Para bater aquela meta, eu tinha que estar convicto que estava batido, né? Estudar por estudar, entendeu? Depois, lista de exercício. O segredo é praticar, né? Vamos para dentro, isso aí. E aí, o que acontecia? Ia fazendo as metas diárias, eu acho muito importante a pessoa bater as metas diárias, as metas semanais e as metas mensais. Por quê? Se a pessoa tiver só a meta, tem que estudar muito física e matemática e redação porque é o que cai no bombeiro. Beleza, isso é uma meta, mas só que concorda que é uma meta muito distante, uma meta assim muito ampla. Intangível. Intangível, o cara procrastina. Tocar nela, né? Então, por exemplo, desde que você pega as matérias que mais caem, né, os assuntos, né, os conteúdos que mais caem dessas matérias, e você começar a listar semanalmente ou mensalmente, e dentro disso criar subtópicos, né, para fazer metas mensais, metas diárias, desculpa, você consegue tangenciar o teu sonho, consegue chegar muito mais perto. E é mais fácil até de manusear, entendeu? Para você não se enrolar. Muita gente fica assim, caraca, é muita matéria. Cara, não é muita matéria. É muita matéria, entre aspas, mas se você... Tu vai matar um leão a cada dia. Porque você também tem muito tempo, concorda? Vamos lá. O que o Gaston tá falando aí? Lembra quando a gente estava falando sobre visão, missão, valores? Depois que tu estabelece isso como a base do que tu vai trabalhar, você traça os seus objetivos, beleza? Depois dos objetivos, aí a gente tem algumas ferramentas para fazer esse saco de objetivos que tá numa live lá de maio, mais ou menos, que eu gravei com a galera. A gente traça esse saco de objetivos, aí sim a gente estabelece as metas para chegar nesses objetivos. Para cada área, a gente vai ter um objetivo específico, né? Normalmente no mundo empresarial a gente faz isso. Um objetivo para visão, objetivo para missão, beleza. De qualquer forma, a gente só está trabalhando de uma forma bem mais simples, com um objetivo, que é chegar no cume da montanha, ou seja, para alguns aqui que estão na live, ser aprovado no concurso. E aí a gente vai desenhar as metas, tá? Tem aquele pensador francês chamado Edmundo, eu não vou lembrar o sobrenome, mas ele diz assim, ó, uma meta sem um plano é meramente um desejo. O que é isso? Às vezes no começo do ano a gente estabelece lá no ano novo, né? Minha meta esse ano é emagrecer, minha meta é passar no concurso, minha meta é fazer uma academia, minha meta é aprender um novo idioma. Mas se a pessoa não tem um planejamento, não tem uma base de cronograma e da onde ela quer chegar, esquece, vai passar. Quando você faz esse planejamento, traça um cronograma e você estabelece a meta, aí entra na parte que você quer, que você está falando, que são as metas a longo prazo e as metas a curto prazo, podendo ter até metas intermediárias a médio e longo prazo. Estabeleceu a tua meta anual, a tua meta mensal, a tua meta semanal e diária, é fácil você começar a cumprir a lista de atividades. Inclusive, Gaston, eu dei um aplicativo muito interessante. Antigamente eu desenvolvia projetos com a minha equipe pelo Trello, que é um aplicativo que ele utiliza a metodologia Scrum de projetos, que é a metodologia de projetos ágeis, tá? Que normalmente startups utilizam, tá? E aí é basicamente post-it, onde você tem quadros, né, quadros de gestão à vista, porém isso no aplicativo. E aí há 2 meses atrás, mais ou menos 3 meses, eu lembrei de um aplicativo, porque a gente está usando muita ferramenta nessa época online, que eu conheci algum tempo atrás, chamado Google Keep. E aí o Trello estava muito complexo para a gente, ao ponto de que a gente ficava tendo que abrir os cards, subdividir, então nas reuniões demorava muito tempo para achar, por exemplo. Foi quando a gente lembrou do Keep há 2 meses atrás, a gente transportou tudo para o Keep. E eu vi a eficiência do Keep até para minha vida. Por quê? Porque eu não vivo sem agenda, né? Eu tenho uma agenda ali e tal. E eu tenho o suporte aí da equipe gerencial do Praticar, que me avisam das reuniões e tal. Mas a minha agenda é a base. Então, se eu estiver tendo um papo contigo, eu vou escrever, porque como eu falei com os alunos, eu gosto muito disso aqui, ó, cara. Muito disso aqui. Eu tô aqui falando contigo, eu gosto de papel. Por que eu gosto de papel? Neuropedagogicamente, ele me ajuda a, entendendo, aprender. Então, por exemplo, se eu estou aplicando algum conhecimento, eu vou rascunhando. Depois que eu rascunho, eu termino a reunião,
eu pego e jogo tudo no Keep. Então, eu crio tópicos no Keep e venho depois rasgando essa lista de atividades. Façam isso. Vocês vão ver que vocês vão ganhar uma eficiência absurda. Então, quando eu estabeleço as metas do mês, semana e dia, as minhas metas do dia são as listas de tarefa do que eu tenho que fazer. As Como eu folhinhas, vou ter né? Exato. Como eu vou ter um bom rendimento nisso? Eu jogo tudo no Keep, eu jogo tudo na minha lista. E quem não quer baixar o Google Keep, pode usar outro tipo de aplicativo. E eu venho ali listando e ticando as tarefas que eu vou fazendo. Aí dei a dica da música, né? Que fica deixando o nosso lado direito do cérebro ocupado para a gente produzir mais. E aí a gente tem que conhecer um outro ponto, que é o ponto que eu quero chegar contigo, o Gaston, que é o ponto da resistência. Existe um monstro chamado resistência no nosso subconsciente, que ele é responsável pela procrastinação e que você, como é atleta de ponta, não pense que o Gaston tem a mente blindada capaz de não procrastinar. Bate a procrastinação aí, não bate? Bate e fala assim, ó, Gaston, não vamos malhar hoje não, vamos treinar hoje não, vamos tomar Coca-Cola. Eu tô falando até de Coca-Cola, velho, que eu tô há uns 2 anos sem tomar refrigerante. E aí, porra, hoje, porque eu não vi água nada, eu vi a Coca-Cola e eu fui e peguei. Cara, engraçado que quando eu botei Coca-Cola na boca, eu senti um gosto doce. É muito ruim. Porque eu tô tomando todo dia de manhã. Limão com glutamina, limão espremido com água, né? Aham. E aí meu paladar mudou muito. Café com pouco açúcar e tal. Tu Queria que você falasse novos sobre hábitos. isso aí, Criar exatamente. novos hábitos. E um dos segredos é exatamente esse, é criar novos hábitos. Depois que você larga o teu, entre aspas, né, o teu hábito ruim, o teu hábito assim, preguiçoso, vamos dizer assim, o teu hábito de não fazer dieta, e quando você cria um hábito, é muito mais fácil, porque o corpo começa a entender aquilo, entendeu? Existe até essa parada do desafio aí, é justamente para as pessoas criarem o hábito do compromisso, correto? Exatamente. E assim, é muito legal porque esse é um ciclo, tá? Uhum. O livro O Poder do Hábito diz que existe um momento da disruptura para o hábito. Quando você adquire, ele cai na rotina. E aí não é tão difícil fazer Exato. aquilo que outrora era. Por quê? Aham. Porque já caiu no hábito. E aí muita gente acha que a disciplina gera o hábito. Mas eu sou da corrente que falo que o hábito gera disciplina. Exato, exato. Existe até um Por quê? estudo. Pode Fala aí, falar. fala aí. Pode falar? Não, vai contigo, vai tudo. Existe até um estudo em relação a pessoal que é muito obeso, que não consegue iniciar uma dieta por conta desse ciclo vicioso. É tanta besteira que come, tanta açúcar, se gera um ciclo vicioso, a pessoa não consegue cortar aquilo ali. A pessoa começa a se sentir mal fisicamente e a única alegria que ela tem, além de ter uma certa depressão por causa da estética, né? Ela começa a ter cada vez mais prazer somente na comida. Aí fica nesse ciclo vicioso perpétuo. E não consegue Exatamente. fazer. Às vezes tem que até fazer primeiro um trabalho psicológico para depois fazer um trabalho de nutrição, de dieta e tudo mais. Atividade física. E por que isso, pessoal? Porque assim, ninguém nasce disciplinado, assim como ninguém nasce inteligente. Inteligência se aprende, é desenvolvimento cerebral, são estímulos, são inputs. É claro que tem aquela pessoa que tem uma predisposição natural para uma área de conhecimento. Potencializado, ele realmente se torna uma pessoa diferente. Porém, todo mundo que quer consegue desenvolver através do esforço, e essa é a linha de raciocínio que eu tenho, tá? Por que ninguém nasce disciplinado? Porque o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro do Gaston, foi feito para poupar energia nossa, tá bom? Energia, é verdade. Claro. Então, assim, talvez a maior inteligência, uma das maiores inteligências atrelado à neuropedagogia, é o fato de a gente entender que Deus, ou quem você achar que criou, né, o ser humano, que depende da tua corrente da tua corrente da existência, do existencialismo. Legal, né? Então, assim, na minha concepção, foi uma das coisas mais maravilhosas assim que Deus fez no ser humano, foi a capacidade que o cérebro tem de colocar um freio no ser humano. Porque se a gente não tivesse essa resistência, esse subconsciente para parar a gente, porra, meu irmão, a gente já tinha se matado, beleza? Por quê? Porque toda vez que a gente vai andar de bicicleta, vai pedalar, vai fazer alguma coisa, vem um cansaço. O cansaço é o quê? Justamente uma informação do cérebro falando assim, opa, você está perdendo muita energia, chegou ao teu limite.
Porém, quando a gente rompe essa barreira, a gente consegue um patamar maior. Porque não é que o cérebro queira o nosso mal, é porque é o papel dele. Colocar medo, colocar a angústia, colocar até a depressão, a ansiedade, são fatores de aviso, que fala assim, opa, você está no seu limite. Então ninguém nasce disciplinado. Por quê? Porque o cérebro tende a te poupar energia. A disciplina é fruto de uma rotina e de um hábito que você estabeleceu. Isso é fatalmente. E aí eu quero chegar no seguinte, o Gaston, você começou a malhar como muita gente malha. Você começou a competir como muita gente participa de competição. Porém, tem um limite, que é um limite exponencial, que a gente verifica muito no livro da Carol Werneck, eu verifico em alguns perfis também, que é um limite da disruptura, que é o que eu chamo de porrada seca. Porrada Que seca. são alguns fatores que fazem o cara entender que a única maneira dele transportar aquele momento é uma alta concentração, uma alta dedicação e detalhes que, no teu caso, eu sei que está muito ligado ao detalhezinho da alimentação. Chega um momento ali, eu já ouvindo, né, pessoas falar sobre fisiculturismo, pessoa fala que 100 gramas de uma proteína ou 100 gramas de alguma coisa pode atrapalhar no rendimento né? Queria que falasse sobre isso, esse momento. É a parte da finalização que a gente chama, né? Quando que o Gaston falou assim, cara, eu preciso sair pro refino ali, agora a pedra bruta se tornou um diamante, mas o que fez esse diamante ser o diamante? Aquele capaz de cravar a bandeira. De novo, fazendo analogia com os estudos, né? Geralmente são 3 meses de preparação. A parte final, faltando ali 2 semanas, 3 semanas para o campeonato, é crucial. É que separa, né, os meninos dos garotos. É quando precisa, às vezes, tirar o sódio para tirar a retenção de líquido. Nos últimos dias, 2 dias, 1 dia, dependendo da estratégia, tem gente que não bebe água, fica com a boca rachada, desidratada, para poder subir mais, com a pele mais colada. E a analogia aos estudos é exatamente isso. Chega no final do período, né, de estudo, a pessoa está cansada, é normal estar cansado. Cansaço físico, cansaço mental, a pessoa está nervosa. E aí é esse finalzinho também que separa, né, os homens dos meninos. Porque a pessoa deu ali o ano todo estudo pra caramba, estudando direto. Chega ali faltando 1 semana, 1 mês para a prova, vai desistir ali, entendeu? Não vale a pena dar um gás a mais, fazer um mindset positivo, tentar tirar uma energia de algum, não sei, pelos teus pais, pelos teus filhos. Da onde? Às vezes. Pode falar. E assim, o que tu tá falando, ao longo desses 15 anos, trabalhando com preparação, por que 15 anos? Porque eu apliquei também na minha vida. Eu demorei 3 anos para passar num concurso. Uhum. E durante essa caminhada, a minha caminhada, eu vi muita gente começar comigo, mas chegava ali muito perto de dar esse sprint. Porra, o cara voltar. Isso aconteceu com o Salgueiro também, quando no ano antes dele passar, ele quase desistiu, ele chegou a nem entrar no curso nos primeiros meses. E assim, essas atitudes acabam fazendo com que o cara não alcance esse tão desejado cume. Então, tem gente que é capaz, né? Vamos pensar no Monte Everest. Tem gente que é capaz de chegar próximo ao cume e descer tudo de novo. Verdade. Porque ali chega num ponto de muita dificuldade. É um ponto que realmente eu reconheço que tem que ter uma mente muito bem preparada, muito bem estruturada. E aí, cara, é a preparação de alta performance. É o detalhe a mais, é o fazer contrário ao que a maioria faz, a essa regra que normalmente é a regra dos 90%. Então, se você está ouvindo a nossa live, cara, entenda o seguinte. Primeiro que você é capaz. A diferença entre as pessoas que chegam lá das pessoas que não chegam é que aquelas que chegaram quiseram muito antes de você. Porque se você quiser muito agora... a se preparar antes, né? Antes. É isso. Segunda coisa que você tem que entender é que existe um tempo de chegada. Ninguém começa hoje um projeto de vida tão importante quanto esse e vai no outro dia realizar. E aí, fila, né? Cara, é uma característica que eu vejo em algumas pessoas que é muito difícil de conter, que é o imediatismo. E como o imediatismo se torna um grande vilão, um grande inimigo. Porque são pessoas que
talvez em algum momento na vida, seja na infância ou nessa fase de desenvolvimento, tiveram as coisas muito fáceis e muito rápidas e se acostumaram com isso, tá bom? Ou seja uma característica natural. E aí a pessoa não tem paciência de esperar, fica totalmente ansiosa e como escape, válvula de escape, eles pivotam para outro lugar, porque eles não têm a capacidade de esperar. E aí, qual é a válvula de escape? Qual é o subterfúgio? É fugir, correr, se esconder. Falar que não nasceu para isso. Cara, eu vou te falar uma coisa. Olha, a sabotagem é incrível. Tem um cara que me mandou uma mensagem no direct falando assim, mestre, onde você está colocando as lives? Eu falei, cara, eu tô postando, até postei as 3 lives aí, a gente nem vai mais fazer isso, quem tá postando no YouTube. E aí eu falei, cara, mas por que você não tá participando ao vivo? Você trabalha e tal. E aí ele falou assim, pô, mestre, eu não consigo. Aí aquilo me chamou a atenção. E apesar de eu não ter muito tempo para conversar ali no direct e tal, eu fui aprofundei. Eu falei, cara, mas tu não consegue por quê? Ele falou, pô, mestre, eu me sinto tão incomodado que eu não consigo assistir. Parece que eu perdi o time de realizar alguma coisa na minha vida e aquilo vai gerando em mim um câncer, uma revolta, Então eu acabo saindo pelas tangentes e buscando coisas que vão me fazer fugir da realidade. Cara, isso daria um papo de psicologia absurdo, porque tem pessoas que perderam o time da realização, perderam o time da concretização, perderam o time não, acharam que perderam o time da concretização, da realização, acham que estão muito velhos para algumas coisas, seja começar a treinar, seja aprender um novo idioma, seja passar num concurso. E aí elas não conseguem se deparar com a realidade e aquilo dói tanto que elas fogem para ver uma comédia no Netflix, para dormir. Quantas pessoas estão tão afogadas no problema que eu atendi um aluno assim do Praticar, um aluno da Polícia Civil, cara. Olha só, o cara estudava de madrugada porque ele dormia durante o dia. E aí, eu atendendo ele, a namorada, num planejamento de estudos, eu falei, cara, mas por que tu tá trabalhando? Ele falou assim, não, cara, eu não trabalho, mas eu tô com a grana só para estudar. E aí eu falei assim, tá, mas como é que é a tua rotina? Ele passava a madrugada toda estudando. E aí, de dia, ele dormia. E eu falei para ele, mostrei para ele que pedagogicamente isso estava errado, porque a gente precisa da noite, de total penumbra, para a gente poder fazer sinapse, que era melhor ele inverter. Porém, eu notei um estado de depressão naquele cara. Por quê? Porque a fuga dele era fugir do cotidiano, fugir do normal dormindo, e à noite ele se ocupava porque ele, e na verdade começou de um hábito ruim. Ele não conseguia dormir, então ele tinha insônia por causa dos problemas totais da vida. E aí, já que ele tinha insônia, ele estudava ao ponto dele mudar totalmente a rotina do relógio biológico dele, o que trouxe para ele grandes transtornos. E isso, cara, é muito complicado. Por quê? Porque tem pessoas que estão na base do Rivotril, estão à base de medicamentos, estão à base de, isso aí é de remédios, para conseguir manter esse nível. E aí, Gaston, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte de alimentação, suplementação. Quais as dicas que, porra, você como atleta... Eu te sigo, né, cara? Eu até te falei a dica aí que eu quero... Eu tô para comprar, mas eu acabo esquecendo, que é do... Tem a galera lá do Praticar já fazendo, né? Qual é? Neston? Eu saio de casa e eu levo, né? Tu vê que eu levo umas 4, 5 marmitas, né? Mas só que às vezes não dá tempo de preparar tudo. E aí eu costumo fazer pegar um pote grande. Eu posso até deixar escrito no meus stories, que eu acho que vai ficar melhor para o pessoal printar. Quando terminar aqui a live, eu boto lá. Bom, bota lá. Aí eu vou falar aqui. Grande, né? Vazio. Botar 1 kg de whey. Aí bota meio quilo de amendoim torrado e moído, que vai ficar farelo também. Botar meio quilo de farelo de aveia. Flocos finos, né? Flocos finos. Farinha de aveia tem um gosto ruim. E pode botar aí 500 gramas também de sustagem. Sustagem é um pouco mais caro, mas galera que está estudando aí, que fica segurando um pouco a grana também, pode botar um Nescau só para dar um gosto mesmo. E aí vai ter proteína de alta qualidade, carboidrato de médio índice glicêmico, que é a aveia. O Nescau tem alta em gema, só que tem bastante vitamina e mineral.
e o amendoim torrado, que é a gordura boa. Então ali tu consegue fazer uma refeição assim, completa, rápida e prática, né? Porque tu pegou a coqueteleira, tu bota Tá na rápido. chequeira, fecha e vai pro poço. Então, isso é legal que tu tá falando, porque, por exemplo, uma das coisas que eu vou colocar o meu cenário, que é inclusive o meu gatilho com a galera. Eu tenho um sério problema de coluna, e isso foi ao longo do tempo agravado, né? Começou na academia de oficiais, porque naquela época não existia uma cultura de pensar na saúde, e aí a gente corria de coturno, era brabeza. E isso fez com que eu tivesse um problema de coluna aí, grave, e foi se intensificando ao longo do tempo pelo fato de eu trabalhar muito sentado, né? E aí o que aconteceu? Eu passava horas sentado, então eu sinto muita dor na lombar, na coluna. Cara, o que aconteceu? Deixa eu travar aqui os comentários, velho, porque a galera tá desativar, porque a galera focar. O que aconteceu? Eu tinha essa dificuldade. E aí, pô, cheguei ao ponto de ir ao médico, que eu não aguentava de dor, dormia mal pra caramba, e a minha postura para dormir também intensificou esse problema. E um primeiro médico virou para mim e falou assim, cara, tem que operar. Cara, eu cheguei em casa naquele dia mal, e aí foi indo no segundo, no terceiro, que o terceiro médico falou assim para mim, cara, tu vai sobreviver, tu vai aprender a viver com a tua hérnia, as duas hérnias, porém a gente vai começar um trabalho de fortalecimento da lombar e do abdômen. E eu, apesar de sempre ser esbelto e tal, eu nunca tive essa paixão por academia, por malhar, que agora eu estou começando a ter o hábito e eu vi que, na verdade, não é uma questão de gostar, é uma questão de criar hábito, realmente eu tenho que criar isso e as lives têm me ajudado para isso. E beleza, onde eu quero chegar? Que só a academia não me deu essa alta performance, não me deu na região da lombar, principalmente do abdômen. E eu tive que começar a pensar em alimentação. Só que como se alimentar bem se a minha rotina de trabalho é muito pesada? Tinha vezes que eu não almoçava, velho. Tu acredita? Eu saía, tomava café, ia jantar só 10 horas da noite, passava o dia inteiro à base de café, que acabei criando o vício de tomar o café, que é prático, tá ali perto, toda hora sai no escritório lá, para praticar, e infelizmente foi isso. E aí o que aconteceu? Depois, não sei se tu já ouviu falar no Dr. Baracate, o cara também das redes sociais, eu tive a oportunidade de ir numa consulta com ele em São Paulo por causa da minha filha. Minha filha desenvolveu um quadro alérgico muito grave com 2 anos, e que a gente, desesperado, a gente viu uma live, na época não era nem live, era no... Caraca, aquele aplicativozinho amarelo, esqueci o nome daquilo. Snapchat, Oi? Amarelo? Snap. Ele usava muito o Snapchat, o Dr. Baracate. E aí a gente foi a São Paulo para visitar uns amigos e resolvemos ir no consultório dele. E aí ele, porra, cara, eu lembro que naquele dia ele quebrou minha cabeça com relação à alimentação, à saúde de vida. Passamos a tarde inteira lá fazendo uma série de exames. Tu tá me ouvindo bem, não tá? Tô. Tá. E aí, o que acontece? Eu fui descobrir ali naquele exame com ele que eu tinha rinite alérgica atrelada ao glúten, tá? E, porra, eu fiquei assim, caraca, então tem que parar de comer pão, farinha, assim, porque quando eu comia, desenvolvi em mim um quadro alérgico, de inchaço e um quadro respiratório. Cara, é fato, se eu comer massa, comer pão, eu começo a ficar cheio de alergia. E aí eu cortei, foi quando eu cortei o glúten e eu comecei a desenvolver uma rotina de alimentação. E fazer a marmita ali de manhã foi muito importante, por quê? Porque como eu não tinha tempo de sair para comer alguma coisa, eu tinha que ter na mão. Então, essa panquequinha, porra, é sensacional. E aonde a gente quer chegar para a galera que está estudando? Cara, se vocês não pensarem numa boa alimentação, vocês não vão ter energia. Então, principalmente quem vai ao curso estudar, que passa o dia inteiro lá com biscoito, traquinas, tá de sacanagem. Você é açúcar puro, meu irmão, dá até energia, mas você não vai ter as vitaminas necessárias. E esse bizu teu é sensacional, porque é um composto de várias vitaminas que o teu cérebro precisa, né? É uma questão de... Fala aí. E tem uma outra parada também, Rodrigo, que tipo assim, a pessoa tá ali, tô só estudando, engordou 1,5 kg, acha que é tranquilo, mas começou já mal. Aí vai, porra, bota aí 10 meses engordando 1,5 kg, final do ano tá com quanto? Tá? E outra coisa, tá perde aí, massa magra. Aí a pessoa deixa para treinar aos 45 do segundo tempo. Tá pesada.
o cardiovascular dela não tá legal, entendeu? E Exatamente. o pessoal acha que a corrida é brincadeira, não é brincadeira. Quando eu fui correr ano passado, em outubro, foi. Eu falei, eu sou atleta, tô acostumado, né? Eu sei o que é preparo físico. Pô, totalmente diferente. Minha área é musculação. Fazia cardio, mas não fazia corrida, né? Então, as primeiras vezes que eu tentei fazer, eu não conseguia. Não conseguia mesmo. Dava o meu máximo, ficava morrendo, meio palmo de língua para fora e não conseguia. Pô, ontem eu fui pedalar, depois de um maior tempão sem pedalar, fui pedalar. Pô, senti pra caramba. Por quê? Porque é falta do hábito. Falta do Você tem que hábito, manter a exatamente. restinha. E assim acontece com quem começa a estudar também. Tem Isso, muita isso. gente me perguntando, inclusive tá lá na caixa, eu vou responder, eu vi que tem uma pergunta lá. Tenho 37 anos, quero começar a estudar agora, será que eu consigo passar no concurso? É a mesma coisa se tu for começar a subir o Monte Everest, tu pode começar com 60 anos, se o concurso puder, bombeiro, por exemplo, não tem limite de idade. Então, se não tiver limitação de idade, é a mesma coisa se você começar a se preparar para um campeonato. Meu irmão, basta querer. E todo começar é mais difícil. É. Tudo que a Pra tu gente ver começa. agora eu voltei a malhar, né? Voltei a dar uma focada na academia, a comer melhor ainda. Tô ficando em casa direto. E aí eu tô com 100 quilos agora. Ano passado eu tava com 80 e pouco, tá sem treinar, né? Agora com 100 quilos eu tô conseguindo correr e tá faltando 50 segundos, 1 minuto. Tô conseguindo bater o TAF tranquilo. Isso com 100 quilos a mais. Então, na verdade, não foi nem o peso, era falta de preparo físico mesmo, entendeu? Sim, eu já vi uma porção de gente que é gordinha, assim, tá por cima do peso, mas o cara consegue fazer a barra porque ele se conhece e ele tem um hábito. Aí é uma Exato. questão também hormonal, pode ser uma questão natural dele ali, uma série de fatores que ele tem que investigar porque que ele tem um sobrepeso. Isso. Uma coisa bem interessante é que quando a gente negligencia a atividade física, a gente acaba engordando, a gente está perdendo massa magra, então não necessariamente você engordou 1,5 kg, você está com 1,5 kg a mais de gordura só. Porque se você perdeu massa magra, você pode estar com muito mais gordura, foi o que aconteceu Troca, né? comigo. Troca. Eu fiquei um tempo, meu percentual de gordura deu um time, eu falei, que isso? Mas é porque eu tinha perdido massa magra, tá? Então, galera, olha só, a gente falou de várias coisas, eu não sei como é que tá o tempo aí. Vê quanto tempo tá aí, Gastão, tá com o relógio aí perto? Só pra De gente live não poder... sei não, são 11h30. 11h30, então a gente deve ter uns 5 minutos aí para 10 minutos só de live. Beleza. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu para acho que é bom, terminar. Rodrigo. Tipo assim, a gente falou da prova, né? De chegar no final e a pessoa não conseguir dar aquele gás final. Uma parada que eu acho muito interessante o pessoal começar a controlar desde agora é a ansiedade. Eu vejo lá diversas pessoas que na prova sabe pra caramba, brinca, fazendo questão com o pé nas costas, questão difícil, mas chega na prova, fica nervoso, a mão soa, treme, não consegue passar o conhecimento que sabe no papel, erra uma unidade, alguma coisa, e acaba perdendo ponto e infelizmente bate na trave de bobeira. Porque conhecimento Acontece muito. que sabe, entendeu? Então, o que Acontece muito. acontece? Existe uma parada que eu estudei, né? Tipo assim, o sentimento, o pensamento gera um sentimento. E o sentimento gera uma crença. A pessoa que tem uma crença já assim, de negatividade, tipo assim, não vou conseguir. Limitante. Essa aí esquece, essa aí nunca vai passar. Primeiro vai ter que mudar o mindset dela para conseguir, de fato, estudar. Eu, quando decidi estudar, eu fiquei pensando assim, falei, pô, cara, eu nunca estudei isso direito. Meu ensino médio foi uma merda. Como é que eu vou disputar isso aí tão concorrido com a galera que tá tentando há 3 anos, 4 anos? Eu comecei a usar meu mindset de atleta. Falei, cara, porra, Caralho, campeão sensacional. de diversos campeonatos que todo mundo também quer ser e não consegue. Entendeu? Não achando que eu Vou sou ficar melhor para do que o trás, outro. não. Vou Não lá, pensando que vou eu sou melhor do que o outro, conseguir. mas pelo fato de acreditar no que eu sou capaz, entendeu? Então, o que eu fiz? Exatamente. Dei meu máximo, porra, na primeira vez de tentativa eu consegui tirar 80 pontos na prova. Primeira vez. Top. Pô, Assim, primeira achei bom vez também. estudando, porra, Primeira mó vez que tempão estudei. sem estudar, tirou o A, eu lembro que você tirou o A de cara lá. Foi. E assim, é dedicação. Galera, todo mundo é capaz, independente. Tem uma pergunta que me fizeram assim, professor, eu estou muito tempo sem estudar, sou muito ruim em matemática, é capaz, eu consigo aprender matemática? E eu falei o seguinte, paciência, entender que você está partindo do zero, que não vai conseguir realizar, e querência, você querer, você fazer uma boa organização, que você coloque a matemática na sua pauta e você insista até você conseguir. Tem uma frase que não foge dos meus jargões, não foge da minha base filosófica do praticar, que é a seguinte brincadeira que eu faço. Água mole, pedra dura, tanto bate até que você aprende, tanto bate até que você passa. Isso exemplifica muito.
Você vai tentar e você vai tentar de novo até você conseguir. É isso. Tendo ferramentas certas na tua mão, apropriadas e principalmente tendo a capacidade de ouvir pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então eu vejo muita gente que quer seguir conselho de quem nunca chegou onde a pessoa quer chegar. Meu irmão, se esse cara soubesse o caminho das pedras, ele tinha aplicado primeiro na vida dele, né? Porra, aí me pergunta assim, Rodrigo, por que você não coloca concurso preparatório para juiz lá no Praticar? Por que você não coloca concurso preparatório para... Pô, meu irmão, não é minha especialidade, entendeu? Procure o cara que já chegou lá. É o principal conselho que eu dou. Procure o cara que já chegou lá. Não é minha especialidade. Minha especialidade é aqui, o meu know-how é aqui. Carreiras policiais, carreiras militares. Gastão, a gente tem 2 minutos, vou te dar o último minuto. Antes eu queria falar o seguinte com a galera. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência que vocês têm dado. Está sendo muito difícil eu conseguir ver na internet, no Instagram, lives com mais de 100 pessoas, como a gente bota aí. Live de gente que tem mais de 100 mil, 200 mil, que está batendo aí 40, 50 pessoas. Hoje é uma política do Instagram. Porém, a gente está batendo sempre acima de 100. Quero agradecer muito o Gastão por isso. Galera, além de tu clicar aí nesse coraçãozinho direto agora no final também, eu quero que vocês comentem lá as postagens, me ajudem lá, pô. Senão eu vou começar a entrar no desânimo aí, vou ficar desmotivado, né, Gastão? Por quê? Porque eu não estou vendo o resultado, eu vou parar com essas lives aí que estão me sugando pra caramba. Eu já falei que é uma troca, então, pô, vão querer, comenta lá. Então, já printa aí, eu vou até printar aqui a foto com o Gastão aqui, ó. Vou até fazer uma pose bonita aí, que o nego pega umas caras minhas, Gastão. Porra, eu assim, assado, cara, né? Então, printa agora aí, bonitão, beleza? Pra ficar bem na foto. Posta aí, comenta lá. As primeiras lives estão lá, live 4 eu só dei um nuggetzinho lá, vai estar no YouTube, Gastão também está lançando um canal no YouTube. Obrigado aí pela audiência de vocês, está sendo importante para mim, para a realização do meu sonho. Gastão também está na meta aí de 31 semanas, final do ano a gente vai ter um sonho realizado aí, desse projeto que tu tem, que eu estou fazendo parte aí como mentor. 30 segundos finais aí, a tua palavra para a galera, vai! Tamo junto. Não deu para falar muito em relação à receita, mas só que, como o Rodrigo falou, eu fiz um canal no YouTube que eu vou postar diversas dicas de receita, de treino, dieta. Quem tiver interessado lá, tá no meu perfil, entrar no meu perfil e ver. E quem quiser também saber a receita, eu vou botar agora no Instagram, porque eu ainda não fiz o vídeo relacionado a receitas.